O que significa isso de maneira espiritual, também de maneira didática, teórica ou teológica? Por que que a sepultura de Jesus foi guardada? Obviamente, a fama de Jesus havia atravessado até as fronteiras de Israel e estava por toda a circunvizinhança, todas as regiões ao redor, falando daquele profeta, falando daquele mestre, falando daquele homem que fazia curas, que libertava as pessoas, que ressuscitava os mortos. Então a fama de Jesus era muito grande. E os religiosos, entendendo que os discípulos poderiam roubar o corpo de Jesus para dizerem mais tarde que ele havia ressuscitado, né? Os religiosos pedem para Pilatos que Pilatos mande e libere uma escolta, uma guarda armada, para que ficassem guardando, né, a sepultura de Jesus. E aí foi colocada uma pedra na sepultura de José de Arimateia, que agora estava ocupada pelo corpo de Jesus, né? E a Bíblia fala que eles selaram, ou seja, eles fizeram uma argamassa, né? Como se fosse hoje um cimentado, e selaram a pedra, né? Que a pedra foi colocada, como que era feito? Isso era somente para as pessoas muito ricas, né? Então eles faziam um trilho, né? Um trilho onde ficava o trilho paralelo, né? Uma parte de um lado, outra parte de outro, geralmente de ferro, né? Então eles faziam o trilho e colocavam uma pedra esculpida, né? Uma pedra esculpida, arredondada, para que funcionasse como um selo mesmo, como se fosse uma porta, né? Algo bem forte, bem pesado, que não tinha como um homem, dois homens rolarem aquela pedra. Deveria ser um trabalho de muitos homens, muita coisa, ainda com alavancas, porque só no muque não dava. Então, colocaram essa pedra e selaram, chumbaram aquela pedra, né? Fizeram todo um trabalho para que aquela pedra ficasse selada naquele lugar. Então, para que isso? O que significa profeticamente? Significa que a questão não era para proteger, né, tão somente o que estava dentro, o corpo de Jesus que estava dentro daquela sepultura, mas para que as pessoas não entrassem, para que as pessoas não violentassem aquela sepultura. Mas por que isso? Qual a razão? E aí a palavra do Senhor, e eu quero começar a ler a respeito, porque falar da morte é muito importante para nós, não obstante falarmos também da ressurreição. Mas por que falarmos da morte? Porque nós sabemos que, e nós pregamos o Jesus ressurreto. Só que ele só pode ser ressurreto se ele tiver morrido um dia, claro. Mas o que significa isso? Significa os detalhes. E como o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso El Shaddai, o nosso Yahvé, ele é tão detalhista e ele é tão, vamos dizer assim, nos pormenores. E é tão bom ler a palavra dessa maneira que a gente vai pensando a respeito. Em Hebreus capítulo 13, versículo 11, que eu chamo, né, de um texto maravilhoso, diz assim, Hebreus capítulo 13, versículo 11, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Então, o que está falando assim, que conforme a tradição, conforme a lei judaica, né, o que o sacerdote fazia? O sacerdote, uma vez por ano, ele tomava, né, um cordeiro e ele imolava diante do altar do Senhor e aspergia o sangue ali no Santo dos Santos, fazendo expiação pelos pecados do povo e também dele próprio.
tanto do sumo sacerdote como da classe sacerdotal, da aristocracia sacerdotal. Todos passavam por esse momento, por essa expiação dos pecados. Mas a gente aprende e a gente lê na lei de Moisés que haviam 2 cordeiros. E um, né, era o sumo sacerdote punha a sua mão entre os seus chifres, né, na sua cabeça, na sua fronte, e ali ele declarava os pecados da nação judaica. E esse cordeiro, ele era, ou o bode, ele era liberado para ir vagar no deserto, como se toda transgressão, todo o pecado, toda iniquidade de um povo, de uma nação, iria ser levado para fora do arraial, simbolizando de que não ficaria transgressão, não ficaria a iniquidade, o pecado dentro para o lado de dentro, mas ficaria do lado de fora. E esse cordeiro era lançado fora, para o deserto, para morrer no deserto. Então é exatamente o que acontece com a crucificação de Jesus. Daí entender por que Jesus foi crucificado fora das portas ou dos portais de Jerusalém. Por quê? Porque era necessário que ele fosse sacrificado do lado de fora, para que ele levasse o meu, o teu, o pecado de todos para fora do arraial, para fora do ambiente da comunhão da Trindade com o seu povo. Então Jesus é crucificado fora. E a Bíblia fala, diz aqui, tem o corpo queimado fora do acampamento, Hebreus capítulo 13, versículo, a segunda parte do versículo 11. Tem o corpo queimado fora do acampamento, por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Então, nós entendemos todos os detalhes. Mas a palavra está explicando por quê desses detalhes. Não é apenas uma atitude, vamos dizer, metódica de Deus, não. Mas tudo tinha um significado espiritual. E a palavra do Senhor, em João capítulo 19, versículo 20, diz assim: muitos judeus leram este título, porque o lugar que Jesus fora crucificado era perto da cidade. Entendeu? Então ele foi sacrificado fora da cidade. João capítulo 19, versículo 41 e 42 diz assim: no lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Então, o corpo de Jesus foi depositado próximo da onde ele foi crucificado, né? Se eu não me engano, em 1857, né, foi encontrado esse lugar, né, chamado Gólgota, o lugar da caveira, exatamente porque a aparência dessa colina, né, o pé da colina tem a aparência de uma caveira. Ou é por causa disso, ou porque também se encontraram muitos ossos naquela região que foram como se estivesse numa sepultura pública, numa sepultura coletiva. Encontraram muitos ossos enterrados, colocados naquele lugar, naquela região, exatamente para nos mostrar, né, mostrando a nossa geração, foi 1800 e pouco, 1857, se não me engano, para mostrar que realmente houve esse lugar está ali em Israel, e hoje, claro que hoje, esse lugar está do lado de dentro da cidade, mas já se estudou e já se entendeu pelas escavações que esse lugar naquela época era fora da cidade, ou seja, a cidade era menor, hoje a cidade é maior, né? Então, próximo disso também tem um jardim ali, e nesse jardim, que até hoje está naquele lugar, próximo daquela colina chamada Gólgota, ou Caveira, se encontrou esse jardim já em meados de 1900, se eu não me engano, 1940, 1948, próximo aí
do Estado de Israel, da instauração do Estado de Israel já na nossa era, em 1948, 1949, se encontrou esse lugar. Eu já expliquei isso para você, que naquele lugar é exatamente o lugar que a igreja evangélica, a igreja protestante tem vamos dizer, a outorga, né, daquele lugar, né? Por quê? Porque ali muitas igrejas, quando se reúnem ali, que vão fazer as suas excursões por aquela região, fazem, né, a ceia ali, a ceia no lugar da sepultura vazia. É exatamente nesse lugar, tá? Então, diz a palavra do Senhor, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1, e agora vem a questão doutrinária. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como a vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Ou seja, por que nós não cremos em vão? E Paulo explica por quê. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então a nossa fé, ela está fundamentada inicialmente nisso. Essa é a nossa identidade. Alguns dizem que a identidade da igreja é a sepultura vazia, que é a nossa identidade, que é a nossa constituição. Por quê? Porque ele morreu, mas ressuscitou. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme aquilo que o Senhor havia estabelecido. Lembre-se de que os religiosos pedem para Pilatos que ponham uma guarda pelo menos nesses 3 dias. Por quê? Porque Jesus havia falado que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então eles, já com receio de que pudessem provocar essa ressurreição de maneira, né, humana, não de uma maneira sobrenatural, então eles ficam preocupados e Pilatos ordena a guarda. Mas essa guarda é para proteger, né? Nós sabemos que é para proteger o corpo do Senhor Jesus. Por que proteger? Veja só essa palavra de Salmos 16, que ela responde aprofundadamente, de uma maneira plena, o que significa guardar a sepultura de Jesus. Diz assim no Salmos 16: Alegra-se, Salmo 16, versículo 9, versículo 10. Alegra-se, pois, o meu coração, o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte. Agora vem a resposta: nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Ou seja, claro que a palavra está falando em 2 níveis. A primeira, ela é profética e completamente espiritual. Nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Ou seja, lembre-se daquilo que Maria de Betânia fez, que derramou um nardo, uma essência de nardo puro sobre o corpo de Jesus. E o que Jesus falou? Não a molestais, porque ela prepara o meu corpo para o quê? Para o meu sepultamento e para a minha ressurreição. Então você percebe que o corpo de Jesus, né, agora vamos falar de uma maneira mais física, né? O corpo do Senhor Jesus está recebendo vamos dizer, uma intensa substância em quantidade, preparando o corpo do Senhor Jesus para que ele pudesse ser conservado, esse corpo pudesse ser conservado. Jesus fala, eu não estou inventando, eu não estou tendo uma revelação, não, está escrito. Você leu comigo. Está lá em Mateus capítulo 26. Então existe realmente esse fato.
mas que também, quando Jesus expirou, e nós lemos aqui agora há pouco, Pilatos liberou para que José de Arimateia e Nicodemos, segundo o Evangelho de João, fossem cuidar, assim, rapidamente do corpo. E a Bíblia fala que foram, eu fiz a conta ali, mais ou menos 50 litros, né? Porque eram 100 libras, então mais ou menos 50 litros de essência. A Bíblia fala de aloés, ou seja, de essências de perfumes, para que esse corpo fosse tratado como se fosse embalsamado. Por que cuidar? Por que cuidar? Porque o corpo de Jesus não viu corrupção. Em outras palavras, não entrou em decomposição. Mas que também, quando diz na palavra no Salmo 16 que o seu corpo não visse corrupção, era exatamente a questão daquilo que se poderia fazer com o seu corpo, né? De uma maneira criminosa, violentar o seu sepulcro e de alguma maneira ou mexerem no corpo de Jesus, ou roubarem o corpo de Jesus. Então aquela guarda estava ali para cumprir uma palavra profética, fosse espiritual, fosse física, orgânica, porque o corpo de Jesus estava, né, haja visto que você lembra o que aconteceu com o corpo de Lázaro. Lembra do corpo de Lázaro? Lá em João capítulo 11, que a Bíblia fala que no quarto dia, Marta e Maria alertam a Jesus dizendo, olha, o corpo do meu irmão já cheira mal. E isso não aconteceu com o corpo de Jesus. Por quê? Porque o corpo de Jesus foi preservado. Por que eu falei que é profeticamente? Porque é profeticamente em relação a nós. Mas também é profeticamente em relação à igreja. Por que profeticamente? Porque a palavra de Deus ela é maravilhosa, porque ela fala de coisas de um ambiente físico, de um ambiente orgânico, mas também fala de um ambiente profético, de um ambiente histórico que haveria de ser. Porque a palavra do Senhor fala exatamente da igreja, do povo de Deus, que de alguma maneira o Senhor conservará os seus justos. Não apenas lá na ressurreição, na nossa ressurreição, que é uma verdade espiritual, mas também nos conservará como igreja, como povo de Deus. Então a Bíblia fala que de uma maneira muito profunda, o corpo de Jesus não conheceu corrupção. É uma palavra, olha, o Salmo 16, versículo 9, versículo 10 e versículo 11, é uma palavra profética tão intensa, tão profunda, que você pode ler e você pode entender de maneiras maravilhosas, e todas elas com certeza são revelações do Senhor. Mas aqui, agora falando do nosso ambiente aqui, falando desse fórum de estudos, então diz o seguinte, pois não deixarás a minha alma na morte, ou seja, Jesus vai ressuscitar, isso escrito 1000 anos antes de Jesus. Nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Ou seja, o corpo do Senhor Jesus foi preservado. E aquela guarda petroniana, ela tem um significado muito importante. Qual era? Que era selar a pedra, né? Selar aquela tampa, aquela pedra, aquela porta de pedra, de uma maneira chumbado aquilo, de uma maneira que só poderia acontecer algo se fosse de dentro para fora, mas de fora para dentro não tinha como, porque os guardas estavam ali. Guardas, né? Grandes soldados. A história mostra que o soldado romano, dentro dos soldados, dos militares, né, da humanidade, o soldado romano é o primeiro do ranking, na capacidade física, na capacidade bélica, militar, no emocional. Então, esses soldados estavam ali. A guarda petroniana estava guardando aquela região, estava guardando aquele jardim, estava guardando aquela sepultura. E a palavra do Senhor fala, né? E por que isso?
porque o corpo do Senhor Jesus não entrou em decomposição. Em Oséias capítulo 6, versículo 1 diz assim: vinde e tornemo-nos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dele. Ou seja, claro que você sabe que eu sempre vou falar escatologicamente também, mas escatologicamente, Oséias está falando dos 3 períodos. Lembra da escatologia? Os 2 denários lá da parábola do bom samaritano, né? 2 dias, a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, ou seja, dessa era, né, entre a 69 e a 70, a semana de número 70 de Daniel, né, os 2 dias, nos revigorará. E ao terceiro dia, ou seja, o milênio, né, o terceiro dia, os 1000 anos, conforme Apocalipse, nos levantará e viveremos diante dele. Mas também está falando do Senhor Jesus. Por quê? Diz assim: ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará e ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Então significa que ao terceiro dia já estava prometido. O próprio Senhor Jesus, e muitas vezes, ele falou que ressuscitaria ao terceiro dia. Só que ele falava do templo, né? Do templo chamado Jesus, não o templo de pedra, de alvenaria, mas o templo vivo, chamado Jesus Cristo de Nazaré, né? Esse templo, e ressuscitou ao terceiro dia. Então o corpo do Senhor Jesus foi guardado e foi selado, para que não houvesse qualquer, entre aspas, corrupção, ou seja, qualquer violência, qualquer intervenção humana do lado de fora. Mas sabemos que a sepultura foi aberta de dentro para fora. Então é porque Jesus estava sendo, o corpo do Senhor Jesus estava sendo guardado. Mas isso não impediu de que ele ressuscitasse ao terceiro dia. Então esses detalhes, eles são maravilhosos, porque falam da nossa fé, porque falam daquilo que nós cremos, daquilo que nós pregamos, daquilo que entendemos, daquilo que, né, assimilamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E isso é maravilhoso, e isso é o mover de Deus maravilhoso. É por isso que a nossa fé precisa estar sendo cada dia mais fundamentada nos rudimentos da palavra, nos fundamentos da palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Estamos falando sobre a morte do Senhor Jesus, falamos um pouquinho mais sobre o sepultamento e por que os guardas foram ordenados, né? Claro, havia todo um medo dos religiosos, um receio, mas com certeza havia todo um procedimento profético, porque o corpo do Senhor Jesus não veria corrupção, nem do lado de fora, nem de fora para dentro, e muito menos lá dentro, porque ele estava como que preparado para ressuscitar ao terceiro dia, e o seu corpo não apodreceu, e o seu corpo não sofreu qualquer intempérie, qualquer desgaste, falando também de nós, que um dia ressuscitaremos de maneira incorruptível. Então significa que nós estamos ali, espiritualmente falando. Jesus, ele é as primícias, porque nós também morreremos e ressuscitaremos com ele em nome de Jesus. Glória a Deus, uma bênção, palavra do Senhor. Vamos orar, colocar tudo isso